Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade à segunda lição desse trimestre, em continuidade do trimestre passado, também desse trimestre, para falar sobre os Atos dos Apóstolos. A lição 2 vem trazendo o título de Esclarecendo Doutrinas. Vamos falar sobre segunda-feira, é o segundo tópico, traz o título A Necessidade de Expandir a Compreensão. Portanto, vamos ver o que vai retratar esse tópico. A pergunta A traz o seguinte inquérito. Para garantir a harmonia com respeito à circuncisão e à lei cerimonial, que apontava a Cristo em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, o que era necessário? Então está relatado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 10. E diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Isso foi a palavra do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 15, o versículo 2, traz o seguinte parecer. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então, aqui traz o que era necessário fazer com respeito à circuncisão e à lei cerimonial. Então, eles foram para Jerusalém, foram para a sede, para o assunto ser tratado agora junto aos apóstolos e aos anciões sobre essa questão. A pergunta B traz o seguinte inquérito. Que notícias os discípulos de Antioquia puderam trazer? Então, já relatando em Atos 15, 3 e 4, traz o seguinte. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, que lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Diz a pena inspirada. Ao chegar a Jerusalém, os delegados de Antioquia relataram perante a assembleia das igrejas tanto o sucesso que haviam acompanhado o ministério deles, quanto a confusão que tinha resultado do fato de que certos fariseus convertidos declararam que os conversos gentios deviam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Então vemos aqui que ficou minimamente esclarecida a questão para poderem saber que tipo de resultados seriam levados. Mas a pergunta C traz o seguinte: mesmo depois de ouvirem a atualização da profecia cumprida na conversão de gentios, com o que alguns dos fariseus crentes ainda insistiam. E por quê? Atos 15, versículo 5, e diz assim: Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Vamos ver o que diz a pena inspirada. Os judeus convertidos geralmente não estavam inclinados a agir tão rapidamente quanto a providência de Deus abria caminho. Devido à obra dos apóstolos entre os gentios, ficou claro que o número de pagãos convertidos excedia em muito o número de convertidos judeus. Os judeus temiam que, se as restrições e cerimônias de sua lei não fossem impostas aos gentios como um ponto de comunhão da igreja, as distinções nacionais dos judeus, que até então os mantiveram separados de todos os outros povos, finalmente desapareciam dentre aqueles que haviam recebido a mensagem do Evangelho. Os judeus se orgulhavam de seus rituais divinamente apontados, e eles concluíram que, como Deus uma vez havia especificado a forma hebraica de adoração, era impossível que autorizasse uma mudança em qualquer particularidade. Decidiram que o cristianismo devia se conectar com as leis e cerimônias judaicas. Foram lentos para entender o fim daquilo que havia sido abolido pela morte de Cristo e foram tardios para notar que todas as ofertas sacrificais tinham apenas prefigurado a morte do Filho de Deus, cujo tipo havia encontrado o correspondente antítipo
inutilizando as cerimônias e sacrifícios da religião judaica divinamente indicados. Então nós vemos aqui que esses irmãos novos, os gentios e outros que tinham se convertido, estavam tornar um número um pouco maior e já ultrapassando o limite dos judeus, e eles queriam manter aquela tradição antiga, aquela tradição que vinha de Moisés, mas não percebiam da necessidade de uma atualização, de que Cristo morreu e muitos rituais foram abolidos, já não era necessário mais ser feito. Inclusive, nessa altura, a circuncisão andava também em discordância junto de todos os outros assuntos que eram ali colocados, e até mesmo o sacrifício, que é uma coisa que, claro, Jesus aboliu o sacrifício na cruz, então tinha ali diversos aspectos para ser tratado, e esses pontos estavam então causando ali uma pequena discussão e causando ali uma dissensão, e o inimigo estava aproveitando-se disso para ver se conseguia tirar a boa união e a boa divulgação do Evangelho naquela altura, né? Então a lição vai retratar ao pormenor esses assuntos, devemos estar atentos a aprender e passar aos irmãos os detalhes todos, né? Então eu recomendo aos irmãos que leiam sobre o assunto, leiam também quando traz lá os estudos adicionais, aquilo vai trazer bastante esclarecimento sobre esse assunto para os irmãos que queiram mais detalhes. Deus abençoe e dê sua graça, que essa lição possa achar guarida em nosso coração, não só na vida espiritual, como na vida prática, e levar aos outros conhecimento e tirar dúvidas concernente a esse tipo de assunto e como é que as coisas aconteceram nessa época. Que Deus nos dê sua bênção e esteja sempre conosco e abençoe a todos os irmãos. Amém.